Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 13. Foi no início da primavera, quando Somni estava realmente começando a entrar em contato com Ruth, que Duane realmente começou a perder contato com Jaci. Ele a perdoou por ter ido à festa de natação no Wichita, mas de alguma forma eles nunca se sentiram tão confortáveis um com o outro como antes disso acontecer. O que mais incomodava Duane era que, em vez de ir cada vez menos ao Wichita, Jaci ia cada vez mais. Acontece que ele tinha sorte se passasse uma noite de sábado por mês com ela. Vez após vez ela foi para o Wichita com Lester Mallow, sempre, disse ela, porque a mãe insistia. Duane se enfureceu e atacou, mas nunca teve coragem de discutir com Lois. Em vez disso, ele decidiu se concentrar em conseguir que Jaci se casasse com ele assim que se formassem. Ele sabia que ela estava se inscrevendo em várias escolas chiques para meninas e percebeu que, se ela fosse para a faculdade, ele a veria pela última vez. Sua única chance era casar-se com ela durante o verão, enquanto ela ainda estivesse em casa. Jaci, porém, havia deixado de lado qualquer ideia de se casar com Duane. Ela se convenceu de que isso seria uma coisa muito egoísta de se fazer. Os pais dela, especialmente o pai, nunca aceitariam isso. Ele anularia a decisão. Duane perderia o emprego e provavelmente estaria no exército antes do fim do verão. Seria claramente injusto da parte dela colocar Duane em tal posição. Se ela sacrificasse o que sentia por ele, ele poderia manter o emprego e ficar fora do exército por mais alguns meses. Era o tipo de coisa pela qual ele lhe agradeceria algum dia. A verdade é que Jaci ficou muito afetada pela festa de nudismo. Sem que ninguém soubesse, exceto ela mesma, Lester, ela havia voltado várias vezes para exatamente o mesmo tipo de festa. Todas as viagens de sábado à noite foram organizadas por ela mesma, mas ela disse a Duane que eram obra de sua mãe. Duane era muito ingênua para entender o desejo dela de se misturar com crianças como ela, crianças que tinham dinheiro e viviam de forma imprudente. Pouparia a todos o sofrimento deixá-lo pensar que a culpa era da mãe dela. Jaci começou a se sentir muito atraída por Bob Shane, o líder do grupo selvagem. Ele não era especialmente bonito, mas penteava o cabelo de maneira libertina e estava sempre alegre e lascivo. Corria o boato de que ele e Unyanhe faziam amor 4 vezes por semana, às vezes de maneiras curiosas. Ele tinha um ar de absoluta confiança, como se estivesse pronto para qualquer coisa e poderia fazer qualquer coisa que lhe fosse exigida. A princípio Jaci não se deu muitas chances com ele, supondo que ele e Unyanhe logo se casariam, mas então ela dançou com ele uma noite e ganhou esperança. Ele teve ereções enquanto dançava com ela, assim como outros meninos. Mais ou menos uma semana depois, ela pensou que isso realmente iria acontecer entre Bob e ela. Depois de uma das festas de natação nua, os meninos e as meninas formaram pares e foram para a cama em vários quartos da enorme casa dos Shane. Jaci teve que dividir a cama com Lester Mallow, mas estava tudo bem. Na primeira vez que isso aconteceu, ela deixou bem claro para Lester que dividir a cama era tudo o que pretendia fazer. Qualquer coisa mais íntima estava fora de questão. Lester tinha pelos pubianos ruivos, o que lhe parecia ridículo. Depois dessa festa em particular, Lester e Jaci foram dormir, como sempre, mas alguém acordou Jaci beijando-a. Era Bob Shane, e ele não estava vestido. Quando ele viu que ela estava bem acordada, ele fez um gesto silencioso para que ela o seguisse, e ela o fez, tremendo um pouco. Felizmente ela usava um pijama verde, então não era muito imodesto. Bob a conduziu pelo corredor acarpetado até um quarto vazio e, no minuto em que a fez passar pela porta, desabotoou a blusa do pijama e começou a brincar com seus seios. Ele estava alegre e confiante com tudo isso e não ocorreu a Jaci impedi-lo. Havia uma enorme cama de casal no quarto e, assim que se sentaram, Bob a despiu completamente. Jaci ficou animado e decidiu jogar a cautela ao vento. Ela o deixou ficar entre suas pernas e estava preparada para deixá-lo ir até o fim,
mas ele parou de querer. Ele começou e fez algo que doeu um pouco antes de parar, olhando para ela com descrença. Você é virgem? Ele perguntou. Acho que sim, admitiu Jaci miseravelmente. Mas eu não quero ser. Bob fez uma careta de falso horror, como se tivesse descoberto um leproso em sua cama. Que decepção, disse ele, mas com seu bom ânimo de sempre. Me desculpe por ter acordado você. Por que não te dou o nome de um ginecologista? Não adianta bagunçar a cama da mamãe e do papai. Tudo bem, disse Jaci, ansioso para ser agradável. Ela não tinha certeza do que o fato de ter o nome de tal pessoa a comprometia, mas estava disposta a tentar qualquer coisa que Bob recomendasse. A expressão no rosto dele a fez perceber que era absolutamente ridículo ela ser virgem. Ela provavelmente era a única em toda a casa. Esse pensamento foi tão mortificante que ela se sentou e pegou o pijama, preparada para voltar ignominiosamente para a cama. Bob, no entanto, não ficou tão desanimado. Não fuja, ele disse alegremente. Fiquei surpreso. Se você não estiver com sono, ainda podemos brincar um pouco. Jaci também não tinha certeza do que isso envolvia, mas obedientemente deitou-se. E quanto a Annie? Ela perguntou. Aquela cadela dorme como um cavalo, disse Bob. Jaci ficou bastante chocada ao descobrir todas aquelas brincadeiras envolvidas. Bob Shane sabia coisas incríveis para fazer, coisas que ela não teria tolerado nem por um segundo se fosse alguém que não fosse ele. Do jeito que estava, ela estava determinada a não demonstrar sua ignorância e apenas deixá-lo fazer o que quisesse. Ele fazendo as coisas estava bem, mas quando ele queria que ela fizesse coisas com ele, ela ficava tão nervosa e trêmula que ficava toda arrepiada. Bob não pôde deixar de rir. Os meninos não têm pau naquela cidade em que você mora? Ele perguntou, rindo. Jaci não sabia a resposta. Durante dias ela não conseguiu tirar a noite da cabeça. Parecia-lhe que tinha se dado muito mal com Bob. Ele não ligou para ela para nenhum encontro depois, e todos os outros garotos que já estiveram perto dela imediatamente ligaram para ela para sair. A única conclusão possível era que Bob a considerava atrasada e contri, e se havia algo que ela odiava e detestava era ser considerada atrasada e contri. Estava claro que ela teria que se livrar da virgindade. Ela pensou muito sobre o assunto e elaborou um plano que parecia ter múltiplas vantagens. Na semana seguinte à formatura, a turma do último ano estava realizando o que foi chamado de viagem do último ano. Durante 4 anos, a turma economizou dinheiro para isso e realizou vendas de bolos, conduziu campanhas de sucata e fez todo tipo de outras tarefas para ganhar dinheiro. Eles iriam até São Francisco e voltariam de ônibus e isso exigiria todo o dinheiro que haviam ganhado. Assim, ela e Duane ficariam juntos praticamente o tempo todo durante uma semana inteira, e lhe ocorreu que se deixasse Duane dormir com ela em algum momento da viagem, isso resolveria todo tipo de problema. Por um lado, seria uma viagem para idosos. Ela e Duane seriam considerados extraordinariamente ousados e todas as crianças falariam sobre eles durante todo o caminho para casa. Além disso, se ela dormisse com Duane 1 ou 2 vezes, seria muito mais fácil para ela terminar com ele depois que a viagem do último ano terminasse. Duane teria algo lindo para lembrar e não seria capaz de dizer que ela lhe prometeu algo que não cumpriu. Então, quando voltasse da viagem, não seria mais virgem e poderia começar a tirar Bob Shane de Annie. Se conseguisse fazer com que ele se apaixonasse por ela antes do fim do verão, poderia esquecer as escolas femininas e ir para a SMU, onde Bob estava estudando. Eles podem até prometer fraternidades relacionadas. A única falha em todo o plano foi Duane. Ocorreu-lhe que ele talvez não quisesse terminar com ela, mesmo que ela o deixasse dormir com ela antes de dar a notícia. Ele estava decidido a se casar no verão e era um menino muito teimoso. Ela decidiu que a melhor coisa a fazer seria fazer de Somni um aliado. Ela sabia que Somni faria qualquer coisa que ela quisesse se ela jogasse com ele, pelo menos um pouquinho.
Se Duane ficasse feio e não parasse de tentar ir com ela, ela poderia namorar Somni algumas vezes. Duane nunca em sua vida desculparia isso. A peça sênior estava ensaiando naquela época e Somni e Jaci tiveram papéis. Para fortalecer seu domínio sobre ele, Jaci começou a dar carona para Somni para casa todas as noites. Muitas vezes, por sugestão dela, eles iam até o lago e sentavam e conversavam um pouco antes de irem para casa. Jaci queria principalmente falar sobre Duane, sobre o quanto ela queria se casar com ele, mas como ela estava com medo de que isso nunca desse certo, seus pais sendo contra isso como eles estavam. Somni tentou ouvir, mas principalmente apenas olhou. Jaci tinha um jeito de se inclinar para frente para poder enfiar um dedo dentro da blusa e endireitar a alça do sutiã, um movimento que sempre o fazia doer de desejo. Até mesmo o brilho de seus dentes brancos enquanto ela estalava o chiclete, mesmo isso poderia causar desconforto. Certa vez, em um momento de emoção, ela estendeu a mão e eles ficaram de mãos dadas por um tempo. Eu lhe digo que não sei o que faria se não tivesse você para conversar, Somni, disse ela afetuosamente. Nessas ocasiões, Somni dificilmente conseguia deixar de desejar que Duane e talvez Ru também estivessem fora de cena. Jaci era tudo o que ele queria. Ela sempre parecera infinitamente mais desejável do que Shalane ou as outras meninas, mas também começara a parecer fria, simples e adorável, em contraste com Ruth, que começara a perturbá-lo bastante. Depois que Ruth encontrou prazer, sua necessidade por ele aumentou rapidamente e seu apetite sensual tornou-se, no mínimo, mais forte que o dele. No início, ele achou isso encantador. Ele nunca imaginou que algum dia em sua vida faria tanto sexo quanto desejasse. Depois de visitar Ruth quase diariamente durante um mês, ele foi forçado a admitir para si mesmo que talvez fosse possível ter mais do que desejava. Ruth perdeu toda a cautela, toda a preocupação com o que as pessoas da cidade poderiam pensar. Tudo o que ela queria era Somni, e ele começou a se sentir estranhamente esgotado e inquieto. Ele deixou de comer muito ou de dormir muito bem. Apesar do sexo quase diário, ele tinha sonhos eróticos à noite e muitas vezes acordava e sentia-se dolorosamente engurgitado. À medida que ele ficava mais cansado e menos seguro de si, Ruth parecia ficar mais revigorada, mais controlada e mais adorável, embora fosse apenas em momentos estranhos e oblíquos, deitado ao lado dela ou entrando em seu quarto, que ele percebesse que ela foi adorável. Em vez de ficar curvada pela casa como antes, ela adquiria graça e animação e se movia tão ativa e ágil quanto uma menina. Ela até recolocou o papel no quarto, para desgosto do treinador. Somni descobriu que não conseguia manter um sentimento consistente em relação a ela por 2 dias ou mesmo 2 horas seguidas. Em determinado momento, durante o ato sexual, ao vê-la ficar ávida, suada, quase frenética, ele se sentiu como no primeiro dia com ela no carro, como se estivesse sendo puxado por uma força mais forte que a sua. Alguns momentos depois, 1 hora depois, ele a veria, com o rosto calmo, iluminado por dentro, os olhos arregalados e suaves, e se sentiria completamente feliz com ela. Ele simplesmente não conseguia entender o que havia acontecido com ela. Quando ela o tocou, atraiu-o para si. Não era exatamente como se ela estivesse tentando tê-lo, ela estava insistindo para que ele a possuísse. Ela não estava dizendo você é meu, mas sim eu sou sua, e isso era quase mais preocupante. Ela estava completamente focada nele, o resto de sua vida havia deixado de ter importância. O cabelo dele estava mais comprido e ele adorava alisar mechas atrás das orelhas. Mas ele não tinha certeza se queria que alguém fosse seu. Isso tornava responsável demais. Você é meu amor, não posso evitar, ela dizia, se ele tocasse no assunto. E ela continuava escovando os cabelos, completamente em paz consigo mesma por causa dele. Certa noite, ele quase cedeu a um impulso e falou de Ruth para Jaci, mas não o fez porque percebeu na hora que isso significaria o fim de suas conversas com Jaci. Ela queria falar sobre os problemas dela, não sobre os dele. Por causa das conversas, ela começou a preencher novamente as fantasias dele,
E as fantasias constituíram um pano de fundo intermitente para as tardes dele com Ruth. De alguma forma, ele tinha certeza de que a paixão por Jessie seria mais intensa e ainda assim menos tensa do que às vezes era com Ruth. Com Jessie as coisas seriam mais nítidas e oportunas, e nunca seriam prejudicadas pela ansiedade, pelo mau equilíbrio ou qualquer coisa assim. Para Ruth, aquele período de sua vida mais tarde pareceu um pouco insano, mas insano no bom sentido. Ela se lembrava pouco sobre isso, apenas da pessoa de Somni. De vez em quando lhe ocorria que provavelmente as pessoas estavam conversando, ou que ela deveria ir à loja ou a algum outro lugar, mas nenhuma dessas coisas parecia imediata. Somni foi a única coisa imediata. Mais tarde, quando o tempo passou muito mais devagar, ela disse a si mesma que não havia planejado bem, não havia pensado em economizar nada. Ela não havia guardado nada para o dia seguinte, mas era porque achava que não poderia se dar ao luxo de pensar no dia seguinte. Só numa noite do início de maio é que ela percebeu a existência de um futuro. Somni veio naquela tarde e tudo correu bem. 3 horas depois, enquanto a irmã terminava o jantar, Ruth saiu para o quintal e começou a tirar algumas roupas do varal. Era apenas um crepúsculo, um suave crepúsculo primaveril, e enquanto ela desabotoava a calça caque rígida e não passada de irmã, um carro passou na rua. Vagamente curiosa, ela olhou ao redor para ver quem estava passando e viu Somni e Jessie, indo para o treino no conversível de Jessie. Ela só os viu quando o carro passou entre a casa dela e a próxima, e tudo o que ela realmente viu foi o brilho do pôr do sol da primavera nos cabelos dourados de Jessie. Ela nem sequer viu o rosto de Somni, não sabia se ele parecia feliz ou triste por estar com Jessie, mas o vislumbre arruinou seu contentamento. Por 1 ou 2 momentos ela teve que se segurar no varal, foi como se tivesse levado um golpe entorpecente nas coxas. Suas pernas pareciam tão instáveis que ela mal conseguia passar para a próxima calça rígida. Somni nunca havia mencionado Jessie para ela, ela vislumbrara o começo de alguma coisa. Duane e Jessie podem ter terminado. Ao tirar os lençóis do varal, ela sentiu um pânico repentino, bobo, mas ainda assim aterrorizante. Ela tinha certeza de que Somni estava apaixonado por Jessie e nunca mais voltaria à casa dela. Ela teria chorado, mas o pavor que se apoderou dela era muito seco. Era como se de repente ela tivesse se deparado com seu próprio fim, um fim muito seco e comum para chorar. Quando todas as roupas estavam empilhadas no cesto, ela ficou parada no quintal por 1 minuto, sob os varais vazios, tendo como único conforto o ar suave da noite. Ela não suportava a ideia de entrar na cozinha apertada e quente, onde a irmã estava comendo feijão fradinho, mas no momento seguinte um pensamento lhe ocorreu e ela pegou um cesto de roupas e entrou correndo. Comendo uma tigela cheia de pêssegos amarelos em lata, uma de suas sobremesas favoritas. Irmã, ela perguntou, Duane e Jessie terminaram? Pensei tê-la visto passar agora mesmo com outra pessoa no carro. O treinador ergueu os olhos com leve interesse. Espero que sim, disse ele. Nada que eu gostaria mais do que ver os dois brigando. Eu poderia conseguir alguns bons jogos de beisebol de Duane, se eles quisessem. Ruth tomou coragem e pegou a tábua de passar e o borrifador. A vida voltou para suas pernas, ela decidiu que o espasmo de pavor tinha sido irracional. Mesmo assim, considerando a situação com calma, estava claro que com o tempo ela estava fadada a se machucar, e gravemente. Ela era 20 anos mais velha que ele e ele não a desejaria para sempre. Mais cedo ou mais tarde ele iria embora e ela teria que superá-lo, mas ficou tão aliviada em saber que seria mais tarde, não por uma semana, pelo menos, e talvez nem por 1 mês ou mesmo 1 ano, que ela decidiu não se importar. Enquanto passava, ela se entregou à agradável fantasia de que estava no quarto de Somni, passando roupa para ele. Ela alimentava um forte desejo secreto de ir ao quarto dele algum dia, de estar com ele onde ele morava, e não onde a irmã morava. O treinador terminou seus pêssegos e ficou deitado no sofá por algumas horas, assistindo televisão, enquanto Ruth terminava de passar roupa. Quando chegou o último noticiário, ele desligou o aparelho, as notícias o entediavam.
Ele se arrastou preguiçosamente até o quarto para se despir e descobriu que Ruth estava lá na frente dele, sentada na beira da cama, esfregando creme para as mãos nas mãos. Ela estava sem sapatos e descalça. Parecia ao treinador que ela parecia mais jovem do que uma mulher da sua idade deveria parecer. Os seus tornozelos eram finos e até o seu rosto parecia jovem. Ele não sabia, mas ela conseguira sustentar sua fantasia favorita durante todo o caminho até o quarto e fingia para si mesma que estava se despindo no quarto de Somni. Tudo que o treinador sabia era que ela o irritava. Ela foi até o armário pendurar o vestido e até a leveza do seu andar o irritou. Ele se sentou na cadeira de balanço para tirar as meias suadas, lembrando que ela havia mencionado Jessie e Duane. "Quem foi que você viu com Jessie?" ele perguntou, agitado por sua antipatia pela garota. "Não dei uma boa olhada no menino", disse Ruth, um pouco surpresa. "Acho que foi Somni Crawford." O treinador grunhiu. Ele se levantou, esvaziou os bolsos na cômoda e jogou as calças pela porta do banheiro, na direção do cesto de roupas sujas. Era uma noite quente e o quarto parecia um pouco próximo dele. Ele abriu uma janela e ficou na frente dela por um minuto, coçando preguiçosamente os testículos e aproveitando a agradável brisa do sul. Depois de um minuto, ele se esticou na cama, mas por algum motivo não conseguia tirar Jessie Farrow da cabeça. Foram pequenos idiotas como ela que arruinaram os jovens atletas, no que lhe dizia a respeito. Se não fosse por ela, Duane teria saído para a pista e eles poderiam ter vencido um campeonato de atletismo. Enquanto estava deitado de costas, ainda se coçando, ele pensou como seria bom transar com uma garotinha rica como ela até que ela ficasse tão cansada disso que nunca mais iria querer ver outro garoto, muito menos incomodar um. Seria um treinamento inteligente, mas difícil de realizar. Enquanto seus pensamentos corriam naquela direção, ele olhou e notou Ruth, ou pelo menos notou metade dela. Ela estava se despindo atrás da porta do armário, mas a brisa forte abriu a porta um pouco mais do que o normal e Ruth ficou meio exposta, a linha da porta dividindo seu corpo ao meio. O treinador viu uma perna, um seio, um ombro e a lateral de sua cabeça quando ela se virou e enfiou a mão no armário para tirar o vestido do cabide. Normalmente, a visão do corpo de Ruth dava-lhe uma sensação de ligeiro desgosto. A sua própria mãe tinha trabalhado às 5h11 e tinha trabalhado tão arduamente como os homens trabalhavam quase todos os dias da sua vida. Nada lhe parecia mais patético do que uma mulher magra, especialmente Ruth, mas quando olhou para o armário não estava pensando em Ruth, mas em Jessie Farrow. Ele estava pensando que se algum dia colocasse Jessie no canto certo, ele iria retribuir todos os bichinhos que mantiveram seus meninos agitados ao longo dos anos. A ideia de ministrar tal aula o deixou um pouco excitado. Sua cueca desenvolveu uma protuberância considerável. Ruth saiu de trás da porta, baixando o vestido sobre o corpo, e o treinador olhou para ela novamente. Algo lhe dizia que ele nunca colocaria Jessie no canto certo, mas Ruth estava ali e ela era como uma menina de qualquer maneira. Ela o manteve animado ao mesmo tempo. Se ela não o tivesse feito, ele teria permanecido solteiro e teria dinheiro para fazer algumas viagens de caça de verdade. Ele poderia até ter ido para o Alasca. Ela merecia um estímulo tanto quanto Jessie. Nenhuma mulher que tivesse feito um dia de trabalho adequado se movia com tanta leveza quanto ela. A mente de Ruth ainda estava em outro lugar. Ela não tinha consciência do estado em que seu marido se encontrava. Não era o estado em que ela esperava que ele se encontrasse novamente. Ela se sentou na cama de costas para ele e esfregou as panturrilhas um minuto antes de se espreguiçar. Enquanto ela estava sentada ali, as molas rangeram e a irmã saiu da cama. Ela supôs que ele tinha esquecido de ir ao banheiro. "Apague a luz aí, por favor, quando terminar", disse ela. A luz do banheiro fazia uma mancha brilhante no chão do quarto escuro. Então ela se virou para se deitar e percebeu, assustada, que a irmã não estava indo para o banheiro. Ele estava na cômoda, com a calcinha aparecendo ridiculamente. A visão a surpreendeu, como sempre acontecia, durante toda a vida de casado.
Irmã anunciara sua excitação indo até a cômoda e vasculhando a gaveta de meias até encontrar o profilático. Enquanto ela observava, ele encontrou um pacote e foi até o banheiro para se preparar. Ela sabia que deveria usar o tempo enquanto ele estivesse no banheiro para se preparar para o serviço conjugal, mas de repente sentiu como se todo o seu corpo tivesse ficado rígido como uma tábua. Ela estava pensando em como seria bom passar uma noite inteira no quarto de Somni, mas quando confrontada com a intenção de irmã, todos os pensamentos pareceram abandoná-la. Ela simplesmente ficou deitada na cama, sem pensar em nada. Quando a irmã saiu, apagou a luz do banheiro, deixando o quarto às escuras. Ele deitou-se pesadamente e sem hesitação rolou sobre Ruth, apenas para rolar para trás um momento depois, decepcionado. Que diabos? Ele disse. Você já dormiu? Em sua paralisia, Ruth havia esquecido de fazer o que deveria fazer nessas ocasiões, levantar a camisola e abrir as pernas. Essas duas ações eram tudo o que a irmã exigia dela em termos de cooperação sexual. Ela levantou os quadris da cama e puxou o vestido, e quando ele ficou satisfeito com a remoção da obstrução, a carruagem rolou de volta para ela e, depois de alguns golpes mal direcionados, fez a conexão. Assim que atingiu o local, ele atacou atleticamente. Ruth cerrou os punhos ao lado do corpo. Seu peito e abdômen pareciam esmagados, mas passou pela sua cabeça que ela havia se esmagado. O que esmagava era o peso de toda a comida que ela dera à irmã ao longo dos anos, todos os bifes, todas as ervilhas, todos os pêssegos enlatados. Eram principalmente os pêssegos em lata. Até aquele momento ela nunca havia percebido o quanto os odiava. Parecia-lhe que pirâmides de latas de pêssegos viscosos se amontoavam em seu abdômen. Depois de um momento o peso tornou-se insuportável e ela se mexeu um pouco, para tentar aliviá-lo. Ela se moveu de um lado para o outro e esticou as pernas, para tentar escapar. Irmã suava com facilidade e o suor já escorria pelas costelas dela, mas o que a incomodava era o peso das latas. Enquanto continuava se movendo, tentando aliviar o peso, ela percebeu um prazer distante. Ela começou a se contorcer um pouco, para ajustar o peso da pirâmide e intensificar o prazer, flexionou as pernas e levantou um pouco a parte inferior do corpo, tentando acertar o peso no nervo latejante. Seus movimentos incomodaram muito o treinador. Quando começou, nem pensava nela, mas em Jessie, e pensar em Jessie tinha sido muito agradável. No início, Ruth agiu perfeitamente decentemente, mas quando tudo ficou mais agradável, ela começou a se contorcer e se mexer e até começou a subir e descer contra ele. O treinador ficou surpreso e indignado demais para falar e, de qualquer forma, chegou ao ponto em que precisava manter Jessie em mente. Ele tentou derrubar Ruth com seu corpo, para que ela ficasse imóvel novamente. Mas seus esforços tiveram um efeito oposto. Quanto mais ele tentava, mais ela se movia. Parar a si mesmo. Por um minuto, com batimentos cardíacos acelerados, eles correram uma corrida de 100 metros um com o outro em igualdade de condições. Nenhum dos dois sabia o quão perto a fita estava, nem tinha certeza da vitória, mas o treinador cruzou primeiro. Ele recapturou Jessie por um segundo e rompeu desesperadamente, ofegando de exaustão e prazer. Ruth estava na curva. O peso foi terrivelmente forte por um momento e então o forte impulso da carruagem rompeu a pirâmide e deixou-a ofegante, livre de todo o peso. De sua parte, o treinador queria muito ficar do seu lado da cama. Rapidamente ele se retirou, mas para seu espanto e vergonha, Ruth não permitiu. Ela o agarrou, colocou-o de volta, não queria que ele fosse embora, e ele estava cansado e surpreso demais para lutar. Exceto para o funcionamento de seus pulmões, os dois estavam imóveis. Com o tempo, quando a respiração deles ficou mais calma, a sala ficou totalmente silenciosa. O treinador não tentou novamente a retirada, por medo de não conseguir. Quando fez de maneira natural, ele rapidamente rolou para o lado da cama. Ruth estava fora, num país enevoado e sonolento, mas mesmo lá ela se sentia um pouco preocupada e um pouco triste.
Ela não quis dizer isso e não conseguia entender como fizera isso, dando à irmã algo que ela pensava ser apenas para Somni. Era como se o seu corpo tivesse traído uma confiança e respondido ao homem que mais o negligenciou. Talvez ela não estivesse a salvo, nem mesmo de irmã. Ao ouvir sua respiração exausta em seu ouvido, ela teve um momento de simpatia por ele como pessoa. Ela sentiu um pouco por ele. Talvez ela não estivesse mais a salvo de ninguém. O treinador sabia muito bem que não estava seguro. Seu corpo queria dormir, mas sua mente estava agitada demais. Ele nunca teria imaginado que sua própria esposa iria agarrá-lo. Era algo pior do que desavergonhada. Ele não queria ficar na mesma cama que ela e considerou ir para o sofá. Mesmo assim, foi Ruth quem sujou a cama. Ela deveria ir. A bagunça do corpo feminino nunca foi tão ofensiva para ele. Se ele mexesse a perna, tocava num ponto molhado. Enojado, ele se levantou e foi ao banheiro se limpar. A luz brilhante o fez piscar. Quando ele voltou para a cama, Ruth estava cochilando. Ela sabia que ele estava ofendido, mas isso não a tocou. Ela se sentia agradavelmente sonolenta e havia superado a leve angústia de estar subitamente acessível. Se a irmã insistisse em seus direitos conjugais, então seria melhor que ela finalmente pudesse desfrutá-los. A carruagem ficou parada diante dela no escuro, furiosa, mas também vagamente inquieta. Ele nunca tinha sonhado que Ruth tivesse tanta selvageria e não tinha certeza de como chegar até ela. Você não vai trocar os lençóis? Ele perguntou amargamente. Não. Por quê? Ela perguntou sonolenta. Bem, por Deus, disse ele, andando distraidamente ao redor da cama. Você é ótimo, não é? Se minha mãe estivesse viva e soubesse como você agiu, ela arrancaria sua pele. Sempre ouvi dizer que as mulheres ficam desagradáveis na velhice, mas nunca pensei que isso aconteceria com nenhuma esposa minha. Você não gostou, irmã? Ruth perguntou, ainda sonolenta. Ela estava quase dormindo o suficiente para poder ser um pouco má. Com um grunhido, o treinador deitou-se e deu-lhe as costas. Gosto disso. Foi uma ótima saída. O que um homem poderia dizer a uma maldita mulher?